Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Maravilha, mais um dia estamos na presença do Pai, mais um dia estamos aqui para aprender mais do nosso ensino que Deus trará para nós essa noite. Que a gente possa abrir nosso coração para que todo o entendimento, todo o conhecimento possa entrar dentro da nossa mente para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, amém? Vamos recitar o nosso versículo anual, Gênesis 48, 4. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei essa terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para dar início ao nosso culto. Pai querido, Pai amado, Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui presente nessa noite, ó Deus. Ó Pai, que a Tua presença, Senhor, neste dia, Senhor, venha ser real, Senhor, neste culto, ó Deus. Que este culto de ensino, Senhor, venha ser uma bênção, Senhor, para cada um de nós, ó Deus. Para que a gente possa sair daqui, Senhor, com mais conhecimento da Tua palavra, Deus, com mais sabedoria, Senhor, e entendimento de Ti, ó Deus. Ó Pai, venha usar, Senhor, cada um que subir neste altar, ó Deus, o ministério de louvores, ó Deus. Aqueles que farão, Senhor, a leitura oficial, Senhor, o momento ofertório, ó Deus. Usa cada um, Senhor, da sua maneira, Senhor, da maneira que Tu queres, ó Deus. Que a palavra, Senhor, venha entrar nos nossos corações nessa noite, Senhor, traga pelo nosso pastor, ó Deus, para que a gente, Senhor, consiga, Senhor, aprender mais de Ti, ó Pai. Venha, Senhor, continuar sendo conosco a cada dia que passa, ó Deus. Venha, Senhor, continuar guardando os Teus filhos por onde quer que eles pisem a planta dos pés deles, ó Deus. Ó Pai, venha abrir portas, Senhor, àqueles que estão necessitando, ó Deus. Vai de encontro àqueles documentos que estão fechados neste momento, Senhor, e venha entregar a Tua mão poderosa e venha entregar a Tua providência para que tudo venha se concluir, Senhor. Ó Pai, nós cremos no Teu poder, Senhor, nós cremos em Ti, ó Deus, e nós cremos que Tu, Senhor, farás presente nessa noite, ó Deus, e assim queremos Te agradecer desde já, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar, o nosso obreiro Emanuel Santos estará com a liderança deste culto. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria estar aqui mais um culto, mais um dia na casa do Senhor para aprender e para buscar mais dele nessa noite. Com a palavra que vamos receber nessa noite, vamos usá-la no nosso dia a dia e eu creio que vai ser muito útil para cada um de nós. Vamos estar começando o culto com adoração e com louvor, com o nosso ministério da arte de Corá. Logo em seguida estaremos ouvindo a palavra inicial e oração. O Ministério Filho de Corá cumprimenta a amada igreja, com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus, amém? Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão aí do outro lado, que pode também nos acompanhar com o hino 577 da nossa harpa cristã. Aleluia, glória a Jesus. Coração na presença
dentro a alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. O Senhor está falando, deixa as suas tristezas, as tuas mágoas diante do Senhor no altar, porque Ele vai cuidar de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé. Estaremos fazendo a leitura inicial nesse momento, com oração com a pastora Nádia. Aleluia. Aleluia. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? E aos nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos mais uma vez na casa do Pai. Aleluia. Gostaria de convidar a igreja para abrir vossas Bíblias, por favor, em Colossenses 3, versos 1 ao 4. Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? O Senhor se faz presente neste lugar. Aleluia. Amém, igreja? Vamos ler assim. A palavra do Senhor nos diz neste dia assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Vamos orar ao nosso Pai nesta noite. Pai querido, Pai fiel, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta palavra, Senhor Jesus, revelada para nós, Senhor Jesus, neste dia. Pai querido, Deus fiel, continua a falar conosco, Pai. Oh, Deus querido, a falar aos nossos corações, pois necessitamos da Tua palavra dia após dia, Senhor Jesus, pois ela é o nosso alimento, ela é o nosso sustento, meu Pai querido. Oh, Deus fiel, e precisamos incessantemente, Pai querido, de ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, a falar conosco, meu Senhor. Permanece, Senhor Jesus, conosco neste culto. Toma a direção, toma a primazia. Oh, Deus querido, que possamos a sair daqui desta noite, Pai amado, alimentados com a Tua palavra. Oh, Deus querido, com os nossos corações regozijados em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua, Senhor Jesus, na direção. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Podeis assentar, igreja. Glória a Deus. Ministério Louvor Rocha na Palavra com a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti.
noite inabalável agradece a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tão bom adorar o Senhor que nem dá vontade de parar, mas tá perto. E para dar continuidade ao culto, vamos estar ouvindo a nossa obreira Rosemary, que estará fazendo um momento ofertório nesse momento, no nome de Jesus. Logo em seguida, Diácono Caio Silva estará louvando ao Senhor de novo. Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo, capítulo 37, versículo 25. Salmos 37, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? É muito fácil falar de dízimos e falar de oferta, né? Porque somos servos do Senhor e estamos aqui para aprender. Cada dia mais aprendemos com nossos pastores, com nossos líderes. Mas nós sabemos que para ser fiel ao Senhor é muito difícil, até nós que somos servos do Senhor. Mas temos que ser fiel, porque desde o momento que nós somos fiel ao Senhor, o Senhor não deixa faltar nada sobre a nossa mesa. O Senhor não deixa faltar nada para os nossos filhos, né? Eu sou testemunha viva, né? Porque desde abril meu marido esteve sem receber nenhum centavo. E quem estava segurando as pontas na casa era eu e meus filhos. Mas a minha mesa, pela honra e glória do Senhor, nunca faltou nada. No meu frigorífico, sempre cheio. A minha despensa, sempre cheia. Pela honra e glória do Senhor. Porque o Senhor não deixa os filhos deles mendigar o pão, né? Então, por isso devemos nós sermos fiel ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. As nossas ofertas e dízimos também ajudam os missionários que estão fora nos campos, né? Vamos também fazer missão, porque tem tantos missionários aí que estão precisando da nossa ajuda, né? E nós não estamos fazendo nada. Vamos pegar, temos aqui, olha, dentro na igreja, aqueles que não têm, está aqui, ó, vamos fazer missão. Aqui não pede valores, você estipula no teu coração, faça um voto com o Senhor. E eu garanto para você, no momento que você fazer um voto com o Senhor vai suprir as suas necessidades. O Senhor vai abrir portas aonde não há portas. Porque é assim o nosso Deus. O Senhor fala, fazei prova de mim. Então faça a prova com o Senhor nesta noite e você vai ver Deus agir na vida de vocês grandemente. Amém? Vamos levantar, vamos nos pôr de pé para orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e Deus vivo, neste momento, Pai amado, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus e meu Pai, se tem alguém aqui no nosso meio, Pai amado, que está desempregado, ó Pai, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, abrir porta para o teu filho nesta noite, para a tua filha. Meu Deus, que tu venha suprir a necessidade dos teus filhos. Meu Deus, aqueles que aqui estão, Pai amado, que eles possam também, Pai amado, ser fiel ao Senhor com seu dízimo, com as suas ofertas. Meu Deus, para que não venha faltar mantimento na mesa do teu filho, ó Pai amado. Meu Deus, eu te peço pelos ó Pai, os internados que estão do outro lado, que está desempregado, que o Senhor venha agora, ó Pai, abrir uma porta de emprego para os teus filhos, ó Pai amado. Entra com a tua providência em cada lar, meu Pai, nesta noite, ó Pai amado. Meu Deus, aí abençoa, supla as necessidades dos teus filhos nesta noite, ó Pai amado. Eu te peço, ó Pai, e entrego cada um nas tuas mãos, pela honra e glória do Senhor Jesus amado. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. No princípio Deus criou o céu e a terra, fez o universo para o adorar, colocou o homem no jardim, criador e criatura conversavam.
final da primeira parte do culto e com isso eu quero agradecer a minha oportunidade de estar na direção desse culto. Espero estar na direção de mais cultos e também passar para o pastor nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso querido obreiro Emanuel. Aleluia. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Você está na casa de Deus, na presença do nosso Pai, para sentir a sua poderosa presença. Para sentir a poderosa presença de Deus. E não há nada tão importante, mais importante do que seguir as orientações do nosso Pai. Nós precisamos entender que é a palavra de Deus a melhor direção. Sabemos que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. E os pensamentos de Deus estão mais acima do que os nossos. E é preciso entender que nós precisamos alcançar os caminhos do Senhor e os pensamentos de Deus. Só vamos alcançar isso meditando na sua palavra e na sua lei. E muitas das vezes, mesmo meditando e seguindo as suas orientações, nem sempre nós vamos entender a direção de Deus. Mas é coisa importante ainda ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo sem entender. Porque nós não sabemos o que acontecerá daqui a um segundo. Mas Deus conhece não só o que vai acontecer daqui a um segundo. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a um dia, daqui a 10 anos. E muitas das coisas que acontecem no futuro dependem de atos no dia presente. Por isso, ouça a voz de Deus todos os dias. E nesse dia, como especial como hoje, que é culto de ensino da palavra do Senhor, atente os seus ouvidos, prepare a sua mente e o seu coração para ouvir a voz de Deus e seguir as suas poderosas orientações. Porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é lâmpada e luz, a palavra de Deus é mel, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é aquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada neste lugar, para que as nossas vidas aqui na terra sejam abençoadas. Então, nesta noite, você fez um bom negócio em estar na casa do Senhor nesta noite. Você fez uma boa decisão em estar na casa de Deus neste lugar, porque você vai ouvir a voz de Deus. Paulo dizendo, eu sempre vou dizer isso, que a palavra de Deus para alguns, ela vai ser como uma direção para construir algo. Para outros, vai ser uma correção para aquilo que nós já estamos construindo e precisa ser corrigido. Mas é a mesma palavra que o Senhor dá. Então é preciso estar atento a toda a direção do Senhor. Para outros vai ser um consolo. E para outros vai ser sabedoria, que talvez não vai ser usada agora, mas vai precisar ser usada amanhã. Por isso, o dia de hoje é dia importante de ouvir a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu louvo a Deus por você estar aqui nesta noite. E em nome do Senhor Jesus, você sairá com a palavra de Deus em seu coração, na sua mente. E a sabedoria de Deus alcançará a sua vida. E você será sábio para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados irmãos? Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui lembrar aos nossos irmãos que quinta-feira estaremos de volta com o nosso culto de pregação da palavra do Senhor. Antes, às 10 horas, aqueles que estão trabalhando à noite, estão vindo aqui pela manhã, venham para orar. Aqueles que não estão trabalhando, aqueles que não estão estudando, não tem nenhum compromisso profissional, está em casa, venha para a casa do Senhor, buscar a face do Senhor, porque coisa importante é buscarmos a face do Senhor em oração. E estaremos aqui a partir das 10 horas nesta quinta-feira e à noite, às 19 horas, culto de pregação da palavra de Deus. Amém? E sexta-feira, os jovens, estaremos com consagração com os jovens a partir das 20 horas. Sexta-feira será a partir das 20 horas, porque às 22 horas nós iniciaremos a nossa vigília aqui de consagração e gratidão a Deus e preparação para a nossa Santa Ceia. Então você que ainda não participou de uma vigília, você que não pode estar de manhã, venha à noite fazer essa vigília para a glória de Deus Pai. Aqueles que não podem estar na vigília porque têm maridos que ainda não são cristãos, prepare uma hora da sua noite e busque ao Senhor, apresente a Deus as nossas vidas, apresente a Deus a nossa Santa Ceia do Senhor, apresente a Deus esta cidade, para que Deus venha trazer salvação e trazer unidade à nossa igreja neste lugar. Por isso, vigília aqui a partir das 22 horas
e quero contar com todos os jovens, todos os nossos obreiros. A partir das 22 horas estaremos aqui com alegria. Então, meus amados irmãos, falando da vigília, já aviso também da Santa Ceia do Senhor. Lembrar aos nossos irmãos, Santa Ceia é o principal compromisso da agenda de um cristão. Nós ceamos uma vez por mês. Então é importante estar anotado na sua agenda. Nós temos aqui ao lado todas as datas de Santa Ceia já anotadas até o final do ano. Então os irmãos estejam atentos à Santa Ceia. Quando é antecipado, adiado, nós avisamos com antecedência. Neste mês está ocorrendo de maneira regular, conforme o nosso costume. Então sábado é a nossa Santa Ceia. Venha para a casa do Senhor cear. Pastor, eu ainda não estou ceando, eu sou batizado nas águas, ou ainda não estou em comunhão, ou ainda alguma coisa me impede de estar ceando. Venha para a casa do Senhor. A Santa Ceia é uma parte, nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos celebrar ao Senhor, e venha para a casa do Senhor, para a Santa Ceia também, em nome do Senhor Jesus. Então, Santa Ceia, nesse sábado, a partir das 18 horas. Neste domingo, meus amados irmãos, nós teremos aqui o culto de missões, também a partir das 18 horas. E eu quero fazer um desafio a você nesta noite. Convide alguém para estar na casa do Senhor. Convide o colega de seu trabalho, convide um familiar. Traga alguém para a casa do Senhor neste domingo para o culto de missões. E eu tenho certeza que quando a pessoa ouve a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele é eficiente para convencer todo homem e mulher de que ele é pecador e de que precisa de Jesus Cristo. E você pode ser pai na fé, mãe na fé de uma pessoa que às vezes você nem imagina que ela pode ser salva. Mas você só por convidar para estar na casa do Senhor, você já estará recebendo o seu galardão nas mansões celestiais. Então convide alguém para quinta-feira, para sábado, em especial para o domingo, porque é o dia que as pessoas estão mais disponíveis para estar na casa do Senhor. Então, dados os avisos, quero aqui só lembrar aos nossos irmãos. Hoje tivemos um contato com o nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira. Estamos na expectativa de muito em breve ele estar conosco aqui na casa do Senhor, cultuando a Deus e ministrando a palavra de Deus para nossos corações. Mas ele já avisou a todos os pastores que nós já estaremos iniciando um trabalho especial para as famílias e para casais. Estará sendo feito trabalhos especiais de ensino nas terças-feiras, quintas-feiras e outros eventos para casais e famílias. Então já vai orando para que Deus venha tomar toda a direção. Creio que já na próxima semana estaremos já com esse trabalho especial aqui. Todas as ADEF estarão trabalhando. Estaremos reunidos amanhã para que nós possamos ter aqui melhores direções. Mas já vai orando por esse trabalho. Nós sabemos que família estruturada é igreja estruturada. Nós precisamos entender que os casais precisam estar em unidade, as famílias precisam estar em unidades, para que a igreja esteja em unidade. E a palavra de Deus é ela que nos dá direção, é a palavra de Deus, é ela que nos dá sabedoria para lidar com as nossas dificuldades, nossos dilemas em nossos lares, em nossas casas. Por isso, meus amados irmãos, ore por esse projeto que nós estaremos implantando. O pastor Robson implantou na ADEF Bilbao de janeiro até agosto e foi uma bênção ali naquele país. Por isso, orem para que eu tenho certeza que também será uma bênção. É uma necessidade para os nossos dias, e não estava implantando porque ele também já estava preparando a gente para ter a questão da direção da palavra, para ter as direções certas, né? Que tudo na direção do Senhor, tudo na direção certa, as coisas funcionam fluidamente, tudo acontece tranquilamente e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Vocês querem ouvir a palavra do Senhor nesta noite? Diga amém. Amém. Coloque a mão no seu peito e diga: Senhor, eu vim ouvir a tua voz. Eu preciso de direção. Eu preciso de paz. Eu preciso de consolo. Eu preciso da tua palavra. E só vou sair daqui esta noite quando eu sentir a tua palavra no meu coração. Quando eu ter certeza da tua palavra na minha mente. É o meu compromisso, Senhor. Só vou sair daqui quando ouvir a tua voz. Amém. Por isso, vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite com o nosso querido pastor João Cupertino, que
que estará ministrando a palavra de Deus poderosamente para a glória de Deus Pai. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Noite abençoada, né? Ao qual me sinto honrado, né? Pela confiança do pastor, né? De poder estar aqui ministrando nesse culto de ensino. E nessa noite, o tema que nós vamos ter aqui é o obreiro aprovado. Aí tu vais dizer para mim assim, pastor, mas eu não sou obreiro, eu não sou diácono. Quero dizer para você que você não precisa ser diácono, você não precisa ser pastor, presbítero para ser obreiro. Obreiro é aquele que se dispõe a trabalhar na obra do Senhor e fazer a obra com perfeição. Nós até tentamos esses dias fazer uma obra para o Senhor aqui, corremos, mas não saiu muito bem. Mas nós vamos consertar, né? É apenas um exemplo, né? Mas não é que nós não quiséssemos fazer com perfeição, mas isso serve como, né, uma demonstração para a nossa vida, que nós precisamos aperfeiçoar cada dia mais, principalmente em se tratando da obra do Senhor Jesus. Mas quando nós falamos de obreiros aprovados, nós estamos falando também de ovelhas aprovadas. Porque para herdar a salvação, morar com Jesus lá no céu, na cidade de ouro, com esmeraldas, né, de joias preciosas, tem que ser aprovado. Porque se não for aprovado aqui, vai ficar de fora da festa. Mas aqui a questão essa noite, nós estamos aqui para falar dos obreiros, os dispenseiros, aqueles que se dispõem a trabalhar na obra do Senhor. O que é a obra do Senhor, pastor? É aquele irmão, aquela irmã que vem ajeitar a igreja para que ela esteja limpinha, as cadeiras arrumadinhas, para que os visitantes, os irmãos participem. É aquele irmão que vai ali a preparar a água, o copinho, é um obreiro da casa do Senhor, aquele que cuida da casa do Senhor, é um obreiro. É isso, é ser obreiro da casa do Senhor. Procurar fazer com perfeição aquilo que o Senhor determinar para ti. Se você não sabe o que você vai fazer para o Senhor, ora que Ele vai te dizer. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em a primeira carta a Timóteos, no capítulo, primeira carta a Timóteos, no capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3. Amém, glórias a Deus, aleluias. Os irmãos estão, né, hoje é ensino, os irmãos estão conseguindo ouvir bem, está bem nítido a voz ou não está? Para que a gente possa entender, não haja dúvida. Amém, amados? Primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, diz assim, o texto, né, nos fala assim, os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que obra deseja. Convém, pois, que o bispo, aqui, amados, Paulo usa o termo, mas em outras passagens ele usa o termo também, presbítero, ancião, no caso, é o pastor local, tá? Essa palavra aqui cabe ao nosso pastor, João Áquila, que é o pastor local nosso, é aquele que orienta a igreja aqui. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, com todo o carinho, é claro.
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá o cuidado da igreja de Deus? Convém também que tenha bom testemunho. Olha, no capítulo 6, não seja neófito, não seja jovem, não seja presunçoso, né? Não seja aquela pessoa que vai se deixar levar pela vaidade, para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia na afronta do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também esses sejam primeiros aprovados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha dar direção, Pai, para que possamos entender o propósito da Tua palavra nessa noite, Pai. Abra, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos guardar, meu Pai, aquilo que for feito no Teu nome, Senhor Jesus, nessa noite. Para que possamos crescer, Pai, na fé e conhecimento e graça diante da Tua presença. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, a salvação ela é grátis. Nós ganhamos ela pela graça de Deus. Só tem uma coisa, tem um preço. Não é como dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Pastor, o que tem a ver isso aí? Não, porque a Bíblia ela é clara. Nós precisamos ter cuidado da nossa vida espiritual. Amados, muitas pessoas não gostam, mas eu não tenho vergonha de dizer. E digo para vocês, se vocês tiverem, talvez vocês não tenham, espero que não. Eu, às vezes, o caminho está no final dessa reta aqui, para chegar àquela parede. Às vezes, eu preciso dar uma volta muito grande para não passar naquele lugar aonde eu posso cair, aonde eu sou fraco. E não tenho vergonha, que eu fujo para que eu não venha cair na tentação. A palavra de Deus me garante que quando estou fraco, Paulo escrevendo, aí eu sou forte. Porque aqueles que se ensoberbam, aqueles que o seu coração fica torpe, cheio, caem numa velocidade estrondosa. Nós estamos vendo isso todos os dias, infelizmente. Então, amados, se você tem dificuldade, se você tem uma fraqueza em algum ponto, desvie o seu caminho um pouquinho. Talvez você vai se cansar mais um pouquinho, mas você não vai cair, vai cometer o risco de ficar pelo caminho. Devemos, irmãos, sempre pedir a Deus sabedoria e força para permanecer. Amados, eu fiz assim um resumo, né, do estudo dessa noite, porque se eu for ler todos os versículos na íntegra, nós não vamos terminar, nós vamos precisar de uma semana para fazer isso aqui. Mas tem as referências, se você tiver uma caneta, você marca um papel, para que você possa conferir. Mas tudo que vai ser dito aqui está concernente com a Bíblia Sagrada, dentro dos versículos que aqui serão ditos. Não usei todos eles, porque senão, como eu disse, ia ficar muito extenso, ia ficar difícil. O que ocorre hoje em dia, amados, é que infelizmente muitas pessoas querem exercer funções de destaque. Não querem servir a Deus. Querem estar em evidência, destaque, como nós estamos vendo aí acontecer. Exercer funções de destaque, mas não querem pelas provas que visam aprovar a sua vida para a realização da obra de Deus. Querem estar em evidência, mas não querem passar a sua vida pela prova, pelo crivo de Deus, conforme a palavra de Deus, para poder fazer a boa obra do Senhor. Como é que um obreiro é aprovado?
O primeiro passo, nós temos que nos apresentar a Deus, porque nós aceitamos a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que a seara está pronta, mas são poucos os ceifeiros. E quando aceitamos a Jesus, nós já temos uma missão, que é trabalhar na obra do Senhor. É ser ceifeiro. Nem todos foram chamados para ser pastor. Não todos não foram chamados para isso, porque não é fácil pastorear a vida. Se é difícil, a nossa própria casa, às vezes, não é fácil. Imagina o pastor, ele tem que tirar tempo para orar pela minha família, para a sua família, às vezes deixando a sua família em segundo plano. E nós, claro, como pastores não vamos fazer isso, mas nós temos que conciliar, mas às vezes não é fácil. E nem todos nasceram para isso. Muitos nasceram para ser artistas, que estão aí na moda aí. E confesso aos irmãos que eu não perco meu tempo. Eu prefiro ouvir a irmã Joana, que vem aqui pregar. Aquela irmãzinha que vai falar 5 minutos aqui, eu prefiro ouvir ela, do que uma pessoa que eu não conheço a vida dele. Primeiro passo, apresente-se a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Em primeiro lugar, qualquer líder deve se apresentar a Deus. Se você deseja ser um pregador ou exercer qualquer tarefa na obra de Deus, deve primeiro rogar ao Senhor da seara, que Ele envie para o ministério. Isso está lá em Mateus 9:38. Apresenta-se a Deus, apresenta a Deus o desejo que tem de servi-lo e coloque a sua vida na presença do Senhor. E Ele vai indicar o caminho que você vai ser. Se você vai ser uma missionária, vai ser uma diaconisa, um diácono. Amados, o diácono, a função de um diácono, em primeiro lugar, não é diferente da vida de qualquer irmão, de qualquer irmã, de qualquer obreiro, cooperador. A vida deles tem que ser uma vida diferenciada. É dar exemplo aonde ele mora, em primeiro lugar, a sua família, na sua casa. Eu estava esses dias conversando com o Johnny, que trabalha comigo. E ele sabe, do jeito que eu sou aqui, com a minha família, eu sou na minha casa, e do jeito que eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho, o meu comportamento não muda. Porque eu não sou uma coisa aqui na igreja, uma coisa na minha casa e uma coisa no trabalho. Não, eu sou a mesma coisa em todos os lugares. Não que eu seja melhor, é porque se eu quero receber os benefícios de Deus para a minha vida, para a minha família, eu tenho que fazer jus àquilo que eu professo, a minha fé. Não adianta eu colocar um terno, barbear, apesar que eu não barbeei não, né? Mas fazer a barba, vir bonitinho, cheirosinho para cá, e a minha vida ser toda podre. Não adianta. Isso aí não engana Deus. Mas você apresenta a Deus o seu desejo. O que você deseja fazer para Deus? Mas se até hoje você não faz nada para Deus, não, pastor, já aceitei, mas procura fazer algo e você vai ver o que Deus vai fazer no meio da tua vida, da tua família. Coloca as mãos às obras, coloca a mão na obra para Deus. Faça alguma coisa e você vai ver como Deus vai começar a agir de uma forma diferente na tua família, na tua casa, na tua parentela. O diácono, né, o obreiro, quando ele é separado, o obreiro é aquele que trabalha na casa do Senhor. Quando alguém é consagrado, é levado a ser um diácono, diaconisa, ele está sendo trago para o ministério. Mas ele continua sendo um trabalhador da casa do Senhor. A função dele na igreja primitiva era cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Era o cargo que eles tinham. E hoje não é diferente, é trabalhar, ajudar, cooperar na obra do Senhor. E Deus vai se agradar das obras de suas mãos. E apresentar-se a Deus significa, sabe o que, amados? É ser convertido. Você sabia que tem muita gente convencido,
e não convertido nas igrejas? Ele está convencido que aceitou Jesus, mas ele não está convertido. A vida dele continua do mesmo jeito que estava lá antes de aceitar Jesus. Converter-se é mudar a sua história, a sua família. É mudar a sua história dentro da sua família. Se você se comportava de uma maneira e você começa a mudar, o seu marido vai perceber, o seu filho, ou a sua esposa vai perceber, os seus filhos vão perceber que você está diferente. Há algo diferente, embora você ainda no passado fosse um bom homem, uma boa mulher, mas vai ser diferente porque Jesus vai estar governando a sua vida. Você vai ter uma palavra diferente, né? Lá em João, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: respondendo Jesus, e disse: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque, amados, um dos requisitos do cristão é ser batizado, para que nós possamos também ser participantes da Santa Ceia. Porque se você não tem o desejo, se você não participa e não tem o desejo de participar, algo está errado. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que não comer e beber do meu corpo e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Porque é um desejo de todo cristão, porque é um memorial ser participativo da ceia do Senhor, para que nós possamos lembrar o sacrifício que Ele fez. É importante que o líder, amados, talvez você vai dizer: eu não estou entendendo nada, eu ainda não sou líder de nada, mas vai ser amanhã, em nome de Jesus. Tenho certeza que a partir de hoje você vai tomar uma posição na casa do Senhor e você vai fazer algo para agradar o vosso Rei, que é o Jesus Cristo. Se até hoje você não se propôs, em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui diferente, com vontade de amanhã trabalhar na obra. E essa igreja, ela vai avançar, ela vai crescer, porque nós somos só um corpo, uma união. E se trabalharmos unidos, a igreja vai crescer, ela vai avançar. Porque a igreja, quanto mais é perseguida, mais ela cresce. As pessoas falam: a igreja vai começar a ser perseguida, glória a Deus, porque ela vai crescer. Oh, aleluia. É importante que o líder, de fato, seja nascido de novo, se arrependa dos seus pecados e busque ser uma nova criatura. Paulo, lá no capítulo de 2 Coríntios, no capítulo 5:17, diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se foram e tudo se faz novo. Em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17. Um líder, um obreiro, ele precisa conhecer e viver o Evangelho de Cristo. Líderes não convertidos são, como Jesus disse, condutores de cego. Isso se encontra no capítulo 15, versículo 14 de Mateus. É um cego guiando o outro. Como é que você vai direcionar? Isso é só para nós líderes? Não, você também é líder na sua casa. Como é que você vai guiar o teu filho? Se o teu marido, a sua esposa não é crente, os teus filhos, como é que você vai ensinar se você não conhece a Bíblia? O pastor trouxe uma mensagem domingo tremenda sobre Ruth. Mas ele estava pregando ali e eu estava lembrando que aquela história ali do marido de Ruth começou com uma prostituta que se arrependeu e se converteu. Lá no passado, quando todo mundo julgava que Jericó não poderia ser destruída, uma prostituta ouviu falar de Deus Todo-Poderoso, que era Deus em cima e embaixo na terra. Ela se converteu. Ela se rendeu, ela não se preocupou nem com a sua vida, que ela poderia ser morta se encontrasse aqueles espias na casa dela.
mas ela se arrependeu, uma prostituta. Aí a linhagem dela, Deus veio fazendo uma festa na vida dela ali, ó. Você sabe onde está a linhagem dela? Começa a ver. A árvore, né? Aonde foi brotada a raiz ali. Você vai ver onde é que ela vai parar. Vai passar ali por Davi, lá em Jesus Cristo. Você pode morrer amanhã, mas se você procurar ser uma pessoa que faz a obra de Deus, tenha vontade de servir a Deus com excelência. Quando eu digo, eu não estou falando de liderança, porque você era um líder, ou seja na igreja ou na sua casa. Que o primeiro lugar que nós tentamos evangelizar é a nossa casa. Por que adianta eu falar para o meu vizinho se a minha casa não ouve eu falar de Deus para eles? Se você tome uma posição, seja líder. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Preste atenção. Ora, Deus já ensinou, o Senhor da Seara vai mostrar para você. Aqueles, amados, que não conhecem, que não procuram conhecer a Bíblia, esse manual que está aqui, é condutor de cego. E não sou eu que digo, isso é Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 14. Como pode um cego guiar outro? Os dois vão cair no buraco. Aleluias, glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo? Não reparem não, tá, amados? Às vezes a gente gagueja um pouquinho, não é por nada não. Até hoje, quando eu venho para cá, eu ainda fico... Papai tem a mão pesada. É como mais ou menos a gente, né? Que é pai, você que é mãe, né? Aqui está o carinho, e aqui está a paciência. Às vezes você tem que usar um ou outro. Às vezes você tem que carinhar e perder a paciência. Todo pai, né? Você não pensa, se eu tiver que dar uma tapazinha, não vou dar? Ixi, que meu filho e minha filha é minha responsabilidade, não é do pastor, não é do prefeito, não é do presidente, não é do policial da esquina. Isso é ser um líder, amado. É liderar a sua casa, a sua família. Porque se você não ordenar a sua família, seus filhos, quem vai cuidar dele é a polícia. Em primeiro lugar, por isso que a Bíblia fala, se nós não soubermos governar a nossa casa, como é que nós vamos governar a igreja? Uma das coisas, amados, que a Bíblia nos ensina é o respeito. Você sabia que Satanás, a organização do inferno, é tão organizado o negócio, ele não tem onipresença e nem onisciência, mas ele sabe de tudo e de todas as coisas, de tudo que está ocorrendo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Existe uma hierarquia de comando. Por isso que fala exércitos celestiais de anjos, mas lá também no inferno existe uma hierarquia. E por isso que dentro da igreja nós falamos diáconos, obreiro, pastor, o pastor presidente, porque existe uma hierarquia, senão vira bagunça. Aqui não importa a minha idade, eu sou mais velho que o pastor João Áquila, mas ele é o meu pastor. E tudo o que eu quiser fazer aqui dentro, eu tenho que perguntar primeiro. Ora, pastor, eu quero dar quero fazer um culto de ensino assim. Pastor, eu desejo, porque primeiro nós temos que ser obedientes ao nosso pastor. Se nós quisermos ser prósperos nessa vida, principalmente cristãos, estou falando da vida cristã, nós temos que ser obedientes. Porque aí Deus vai se agradar de nós. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus detesta a rebeldia. Porque Satanás foi rebelde, para ele nunca mais teve chance.
que isso tem a ver? Tem, amados. Porque um bom líder é aquele que é obediente. O bom líder, primeiro, ele obedece, ele aprende a obedecer, para depois ele liderar. Porque se você não sabe obedecer, como é que você vai comandar? Como é que você vai pedir respeito se você não respeita? Nós somos aquilo, né? Nós somos o espelho daquilo que somos para outras pessoas. Vida de oração. Um obreiro, ele precisa ter uma vida de oração. Muitos conseguem orar 2 horas, 3 horas seguidas. Mas também, amados, é oração de qualidade. Que é isso, pastor? Não adianta orar por orar. É orar realmente com qualidade para Deus. A oração, ela precisa ter agradecimento. Ela precisa ter intercessão. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse dia maravilhoso para ti. Isso é um líder, ele faz isso. Interceder pelas famílias, pelos seus familiares, pelos necessitados. A intercessão. Temos que agradecer, interceder. E a petição. A oração ela é composta. Mas ela, na verdade, ela tem que ser mais agradecimento, intercessão. E lá no finalzinho, a petição. Porque Deus já faz demais para nós, é que nós não agradecemos. Você não sabe, se você pudesse ver, contemplar hoje o mundo celestial, você vai ver quantas vezes Deus enviou o anjo para salvar a tua vida, para livrar a tua vida nesse dia. Lá em João 15, vida de oração, né? 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada poderei fazer. Sem oração, sem permanecer em Jesus, tu não vai fazer nada, eu não vou fazer nada. Você vai orar, o diabo vai rir da tua cara. Você vai expulsar o demônio, ele vai rir da tua cara. Porque você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter intimidade com Deus. A gente fala papai, essas coisas, né? Porque a gente procura se aproximar de Deus. Mas não quer dizer que isso seja intimidade. Intimidade é orar, é ter uma vida realmente ligada a Deus. Porque Jesus, ele considera não servo, mas amigo, aquele que faz a sua vontade. Aleluias. Uma vida de oração é a melhor forma de se apresentar a Deus constantemente. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quem deseja falar muito com Deus, quem deseja falar muito de Deus, as pessoas devem primeiro falar muito das pessoas a Deus. Isso é intercessão. Quem quer falar com Deus precisa falar das outras pessoas, mas não é fazer fofoca, não, com Deus não. É falar das necessidades dos teus irmãos. Você primeiro precisa aprender a falar com Deus da necessidade do teu próximo. Através da oração você aprende a viver na dependência de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que está escrito isso. E o Senhor permite situações que nos levam a depender de seu poder e nos humilhar para que Deus nos exalte. Às vezes, amados, é necessário ser humilhado, mas Deus vai exaltar no tempo certo. Não tenha dúvida disso. Talvez no primeiro momento, alguma situação, você se sinta humilhado, porque é comum sermos humilhados. Até dentro de nossa própria casa. A própria casa que eu digo é a igreja. Mas Deus vai te exaltar, não precisa desistir, não precisa sair, mudar de lugar.
Você precisa cuidar da sua vida espiritual, da sua saúde espiritual. Porque nem sempre vamos ouvir palavra que queremos ouvir aqui. O que eu queria ouvir todas as vezes é que eu vou ser abençoado, que Deus vai derramar bênçãos sem medida, bênçãos financeiras. Ei, mas na maioria das vezes Deus faz é me corrigir. Na maioria das vezes, Deus faz é dizer que eu não estou fazendo a sua vontade conforme Ele quer. Eu vou desistir, aí é que eu vou persistir mesmo. Porque na hora que Deus também derramar, o negócio vai ficar bom. Basta um pingo da chuva que Deus vai derramar sobre a terra, um pingo que cair na minha vida, ela vai ser transformada. Quando eu disse uma vez aqui que eu espero a bênção do Senhor para amanhã, por quê? Porque amanhã para mim pode ser qualquer dia da semana. Eu não desisto. Eu não desisto. Não reclamo se estou doente, se o negócio está difícil, porque eu sei que Deus está comigo. Aleluias. Isso, amados, também Lucas fala sobre essa humilhação, Lucas capítulo 14, versículo 11. Aprovado como obreiro. Ser obreiro é servir. Você está pensando que ser pastor, diácono, presbítero, obreiro, é para descansar? Não, é ser um serviçal na casa do Senhor. Às vezes nós falamos, né? Olha, o pastor, não, nós somos serviçais na casa do Senhor. Se eu pudesse, sabe qual é o lugar que eu queria estar? Sempre na portaria, falando com os irmãos, abraçando os irmãos, sabendo como é que eles estão. Mas Deus separa cada um para o seu ministério. Cada um para fazer, né? Porque Deus, existem regras que nós temos que obedecer. Ser obreiro é servir, lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Quando alguém se apresenta como obreiro, está se colocando à disposição para servir. Todo obreiro passa por teste. Primeiro, Deus lhe dá algo pequeno, para depois fazer crescer o seu ministério. Exemplificando, talvez hoje você apenas vai servir a água. Deus vai te dar algo pequenininho, mas você vai começar a servir a água de uma maneira tão diferente, que Deus vai ver, já está aprovado para subir mais um pouco. Ela estava servindo com um garrafão de 1 litro, agora eu vou dar um de 10 para ficar mais pesado. Amados, a obra de Deus é assim. Ser obreiro, dispenseiro, é se colocar para servir aos outros. É você receber os visitantes da melhor maneira. É você estar na casa de Deus da melhor maneira. Amados, na vida eu aprendi algo. Quando eu saio da minha casa, eu deixo meus problemas lá e vou para o meu trabalho. Quando eu saio do meu trabalho, deixo lá. Quero nem saber do que aconteceu. E às vezes quando o negócio fica estranho, eu dou glória a Deus. Aí o nego não entende nada, né? O pessoal não entende nada, está dando glória a Deus. E o que é esse negócio aí? É porque está ruim, eu dou glória a Deus. O negócio está dando errado, é glória a Deus. Dou uma topada, cai, glória a Deus. Não estou nem aí. Deus está comigo em toda situação e vai me dar a vitória. Que é isso, pastor? Isso é culto de ensino ou de vitória? Não, porque Deus dá vitória a quem persevera. Porque, amados, nós estamos falando aqui, é um aprendizado para a nossa vida. Nós precisamos melhorar, crescer. Deus vai te dar algo pequeno para amanhã te colocar num lugar maior, num pódio maior. Glórias a Deus. Ou será que você pretende ficar a vida toda no banco? A Bíblia fala o que você vai apresentar para Ele no dia que você estiver lá.
O que você vai apresentar? Não, Senhor, eu fiquei lá, eu fui um servo fiel. Mas Deus está te chamando para a seara. Ele está te chamando para a seara, para trabalhar. Ele não chamou ninguém para ficar sentado, não. Chamou os pescadores que estavam trabalhando, mas trabalharam mais do que quando pescavam. E não é fácil ser pescador profissional, não, mas Deus não te chamou para ficar sentado. Deus chamou para que você venha para a seara, para que você venha somar. Ah, mas eu não sei nada, eu não posso. Não, tudo que você fizer, e fizer bem feito. Mas, em primeiro lugar, você precisa conhecer a palavra de Deus. Para quê? Não é nem para ninguém, não, é para você mesmo. Amados, 20 e poucos anos, eu às vezes nem sei mais quando é, minha mulher sabe tudo. Mas eu lhe falo, eu dou graças a Deus, porque quando me converti, eu me converti numa igreja que o pastor tinha o cuidado, não estou aqui colocando cereja no bolo de ninguém não, igual o pastor João Áquila, de ensinar a palavra de Deus. Porque eu passei por tanta dificuldade, amados. Quando aceitei Jesus, a minha vida financeira era muito boa. E foi o contrário. Eu fui para Jesus, perdi tudo. E foi 8 anos ali para Deus começar a mudar a história. Se não fosse o fundamento da palavra de Deus, eu não tinha permanecido. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente permanece. A gente começa a entender que no momento certo Deus vem em nosso socorro. E garanto a vocês que antes de aceitar Jesus, a vida financeira era até melhor, mas hoje eu tenho muito mais fartura. Porque Deus é fiel. Deus faz acontecer em nossas vidas. Ser obediente. Por que a Bíblia, né? Ela compara o crente à ovelha. A ovelha é obediente. Você já viu como é que um bode é perturbado? É difícil você lidar com bode. Então o crente ele tem que ser ovelha, não bode. Nós somos ovelhas, sabia? Eu, pastor João Batista Cupertino, pastor João Áquila, diácono Lucas, nós somos também ovelhas. E pertencemos ao rebanho do Senhor Jesus. E temos que ser obedientes ao Mestre, ouvir a sua voz e conhecer a sua voz. Porque ovelha, olha, um pastor, ele comanda uma manada de ovelha. E não adianta outra pessoa falar, ela só vai ouvir a voz daquele pastor que está à frente dela ali. Você pode ver um homem sozinho conduzindo várias ovelhas. Tanto é que quando ele quer se aposentar, ele tem que preparar um para ficar num lugar, para que as ovelhas comecem a ouvir a voz dele, para depois obedecer. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 42 a 43, diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar, o fazer assim. Deixa eu ler de novo, amados. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para lhe dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está falando de mim e de você, amados. Será que nós, como obreiros, estamos sendo um mordomo fiel? Dando o sustento, o alimento, esse alimento aqui é a palavra de Deus, ao seu tempo certo? E Jesus está falando dele aqui, que quando ele voltar, será que vai achar-nos fazendo assim? Porque nós vamos ter que prestar conta também, amados. Porque vamos ter que prestar conta do que nós fizemos, porque de graça recebemos.
e de graça nós temos que dar. Ensinar, levar a palavra de Deus avante. O líder precisa aprender a obedecer. Muitos líderes querem que seus liderados sejam obedientes, mas não aprenderam a obedecer. Como é que eu vou cobrar do meu filho uma obediência se eu não tiver sido obediente ao meu pai no passado, à minha mãe? E eu cobro deles porque eu fui obediente ao meu pai e à minha mãe. Eu já pai do Andrew. Você pensa que a minha mãe dava... Não, minha mãe pegava pesado. Eu, sim mãe. Porque eu sei que ela queria o meu bem, assim como Deus quer o meu bem. Talvez você possa falar, pastor, mas esse ensinamento está pesado. Não, amados, não está pesado não. Porque a minha preocupação é que você seja um crente para a salvação. Um obreiro que seja para a salvação. Porque será que vai valer a pena? Senhor, mas eu estive na tua casa, naquele grande dia lá, eu trabalhei, eu fui um bom diácono, um bom presbítero, um bom pastor, né? Eu estive lá diante da tua casa todos os dias. Mas o que adianta se a obra não tivesse sido feita conforme Deus quer? Com obediência. Obedecer é obedecer a Deus, amados. Talvez você fale assim, eu tenho até uma maneira grosseira de dizer, pastor Áquila, eu não faço para o senhor. Pastor Robson, eu dizer para ele, não faço para o senhor, o que eu faço para Deus. É claro que eu estou fazendo para o pastor, mas eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque o que eu fizer para ele, eu vou fazendo para Deus, porque ele é representante de Deus. E eu preciso fazer com qualidade e obediência. Amado, você não sabe a maldição que vem para a vida de um crente rebelde. Não é bom o final. O final não é bom. Porque a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria. Negócio esquisito. Porque Satanás foi rebelde. E Deus não deseja isso. Você repara que às vezes tem obreiros aí que vêm para a igreja, porque já conhece 1, 2 versículos, já quer entrar em contenda com o pastor, já sai, quer abrir igreja. Aí você vê esses escândalos aí acontecendo. Porque um homem que é separado por Deus, que em primeiro lugar, o obreiro, ele tem que ser separado por Deus. Não é eu querer ser. Se vocês me perguntar, você queria ser pastor? Não. Nunca pedi a Deus para ser pastor. Mas Deus me escolheu, o que eu vou fazer? E por não ter aceito, muitas vezes, eu sei o preço que eu paguei. Eu sei como é que pesa a mão de Deus. Diz que o sábio aprende com os erros dos outros. Olha para um touro, para um tolo. Está olhando um tolo aqui? Eu aprendi com meus erros e dói. Dói aprender com meus erros. Não é fácil. Eu sei como é que pesa a mão de Deus. Ser obediente. Fazer tudo por amor. Lucas, capítulo... Ser obediente, fazer tudo por amor, lá em Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Porque esse é o maior dos mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Olha que negócio. Porque se eu não amo o meu irmão, eu não amo a Deus. Se eu digo que amo a Deus, mas tenho raiva do meu irmão, eu não amo a Deus. Porque nem sempre, amados, mesmo irmão de sangue, a gente não se entende às vezes. Imagina nós que somos irmãos, que fomos concebidos pelo Espírito Santo, que nascemos da água,
Não vai ser fácil, somos pessoas diferentes. Se um marido e uma mulher vira e mexe tem uma contendazinha, porque são pessoas diferentes. Imagina nós. Mas nós somos crentes, nova criatura. Nós temos que ser diferente, perdoar, saber amar. Porque assim Jesus nos amou. O obreiro, a obreira, não deve ser movido apenas pelo dever, ou mesmo pelo prazer de participar, mas principalmente pelo amor e a gratidão àquele que o salvou, Jesus Cristo, que realizou a sua obra na cruz do Calvário, com muito amor e alegria. Sendo assim, o obreiro precisa sentir paixão pelas almas, pois uma coisa é gostar de pregar, outra coisa é gostar das pessoas a quem se prega. Jesus sentia compaixão pelos perdidos, está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36, 35 adiante, né? Para Deus a qualidade de tudo a qualidade de tudo que fazemos vem do nosso amor pela obra de Deus. Salmo 69, versículo 9. O obreiro aprovado é obediente e faz tudo por amor. O obreiro que é aprovado primeiramente por Deus, ele é obediente e faz as coisas por amor. Faz as coisas de Deus por amor. Tem amor pelos seus irmãos. Não é fácil não, amados. Pensa que é fácil? Não. Eu sei que não é fácil, né? Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos nos suportar. É nos suportar. É a palavra de Deus que diz. Mas é com amor, amados. Não é com rancor no coração. É saber perdoar, para que possamos ser perdoados também. Porque Deus todos os dias nos perdoa. Somos pecadores, arrependidos, buscando a perfeição, para alcançar a glória. Que a palavra diz, né? Que sem isso nós não vamos alcançar. Mas o dia que alcançarmos a perfeição, aí Deus leva. Porque senão amanhã nós erramos de novo. Porque antes de julgar o seu irmão, julgue a si mesmo. Porque aí nós vamos ver, né? Como somos necessitados do amor de Deus, da comunhão. Nós temos que entender como dispenseiros da casa do Senhor, como obreiros da casa do Senhor. E quem não é hoje, amanhã vai ser em nome do Senhor Jesus. Precisamos aprender isso. A nós a responsabilidade ainda é maior ainda. Porque nós fomos chamados para ensinar, para amar, levar a palavra de Deus. Não tem, você, eu, não temos do que nos envergonhar. O obreiro aprovado não tem do que se envergonhar, nem mesmo teria do que se orgulhar. Entenda. Não tem do que se envergonhar, mas também não tem do que se orgulhar. Não tem o que se orgulhar, não tem que ser orgulhoso. Não se orgulhe daquilo que você faz, porque não é teu. Não é seu, não é você, é Deus que te dá. Pois está realizando não a sua obra própria, mas servindo ao Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 9, 16. Não deve se envergonhar do Evangelho, porque o obreiro ele não se envergonha do Evangelho. Eu vejo pessoas falar assim, eu não vou andar com a Bíblia na rua não, porque o povo aqui não gosta muito de crente. Eu não estou nem aí, amados. Eu quero que Deus goste de mim. Amados, eu confesso a vocês que eu fiz aqui um mapa, fiz um livro, mas o tempo é cruel. E eu às vezes não consigo
Perdoe essa minha falha. Eu às vezes não consigo ir direto. Mas os irmãos entenderam um pouco daquilo que foi falado essa noite? Aqui nós paramos aqui no tópico que diz assim: não tem do que se envergonhar. E numa próxima oportunidade que o pastor me der, a gente continua. Nós vamos continuar, se também os irmãos quiserem, né? Se os irmãos quiserem, nós vamos continuar. E para futuro, sobrar um tempinho, a gente fazer umas apostilas também, para que os irmãos possam entender melhor. Mas quanto isso, os irmãos tragam, quando vier para o estudo, seja o de hoje, seja o de sábado, traga um papel, uma caneta, ou aponte na sua Bíblia aqueles versículos, porque às vezes a gente muda um pouquinho o texto aqui, não é mudar, às vezes a gente tem que falar algo e acaba, né, não conseguindo falar tudo. Como eu disse, já imaginou, se eu fosse falar todo aqui o texto, todos os versículos, eu não conseguiria, mas está tudo pautado, ainda que seja uma frase, dentro do versículo bíblico. Traga uma caneta para que você anote, para que você possa chegar em casa e meditar um pouquinho. Todos esses versículos são versículos de salvação e ensinamento para quem quer ser um obreiro na casa do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, pastor, que o senhor me deu. Perdoe, não consegui levar mais, mas também não adiantaria eu correr e não explicar. Temos mais aqui, como eu disse, numa próxima oportunidade, os irmãos querendo, nós vamos continuar. E se os irmãos também quiserem um pouquinho mais, pode me ligar, pode falar comigo, pode perguntar, não só a mim, os obreiros da casa do Senhor, pastor João Áquila, nós estamos aqui para isso, tá, amados? Se tiver dúvida, algum ensinamento, algo que precisa ser esclarecido, um versículo, se eu não conseguir te ajudar na hora, pode ter certeza que depois eu te ajudo. Mas pode ter certeza que Deus vai dar, porque a gente procura conhecer para poder tirar alguma dúvida dos irmãos. E se precisar, nós estamos aqui. E eu agradeço essa oportunidade, agradeço os irmãos, né, que se dispuseram a estar aqui. Muito obrigado por cada um que veio aqui nessa noite. Saiba que não eu, não o pastor João Áquila, mas Deus tem algo maravilhoso para cada um de vocês. Amém? E devolva a quem de direito. Glória a Deus. Sabe que nós gostamos de milagres, mas não existe milagre no aprendizado. Aprendizado é tido com atenção, e esse assunto não se dá em apenas uma noite, em um culto de ensino. Pastor João Cupertino é um obreiro aprovado por Deus e estará sim tendo a oportunidade para estar dando continuidade a esse estudo. Uma vez a gente, numa escola bíblica dominical, falou sobre o obreiro aprovado e as pessoas ficaram sem entender, porque o assunto era para jovem, para adolescente, para irmãs idosas, irmãs jovens. Aí eu sempre tem que ter entendimento, né? Se Deus deu, é para que a gente entenda que nós somos obreiros da casa do Senhor. E é mais do que a gente tem que entender a vontade de Deus pela palavra de Deus. Para você, quando ouvir algum pastor pregar aqui, você já ter consciência do que é um obreiro aprovado. Obreiro aprovado não é o que faz pulo lá e vem para cá, não. Obreiro aprovado é quem prega a palavra de Deus segundo a determinação de Deus, de acordo com o desejo de Deus, e ainda cumpre aquilo que está sendo pregado. E que Deus possa continuar abençoando o nosso querido pastor João Cupertino, abençoando a sua vida. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, obreiro, crente, quando vai crescendo, ele não cresce para cima. A escada nunca é para cima, é sempre para baixo. A pessoa aceita Jesus, ele está ali em cima porque está todo mundo servindo a ele. Está o pastor servindo a ele no discipulado, está aquele que ganhou ele servindo no discipulado, está o diácono servindo a ele, está todo mundo servindo a ele. Aí ele começa a ser membro, aí ele já desce um pouquinho de degrau. Porque ele vai ter que agora servir também a outros, seja no canto, seja de alguma forma ele está servindo ao Senhor. Quando ele é consagrado, ele vai descendo. E aí, quanto mais vai consagrado, mais é descendo. Mas saiba de uma coisa, que quanto mais a gente desce, mais Deus coloca no alto.
Então dê glórias ao Senhor, você que quer ser obreiro, mesmo que você ainda, pastor, mas eu não vou ser pastor porque eu não tenho essa vocação. Meu amado irmão, você é obreiro seguindo a vocação de Deus para a sua vida. Quanto mais você descer na vontade de Deus, mais Deus coloca você em um alto patamar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Quero saber, há alguém que queira renovar sua aliança com Deus? Temos aqui a nossa irmã que está nos visitando, não sei se é pela primeira vez. Sua prima, né? Porque eu completo hoje é que dia? Hoje é 8 ou 9? Eu completei ontem 3 meses, então tem muita gente chegando que ainda não estou habituado ainda à fisionomia. Mas de qualquer forma, minha querida irmã, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus, tá bem? Nós te amamos em Cristo Jesus. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que Deus possa abençoar a cada um em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos em um culto no lar. Ainda não programei porque não vou estar aqui em Lourinhã, estarei na DEF Caldas da Rainha. Orem por mim, estarei com os obreiros lá, fazendo aquilo que nós fizemos domingo pela manhã. E quinta-feira estaremos de volta para a glória de Deus Pai. Se prepare, sábado é dia de vitória para a sua vida. Então venha para a Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Estarei convidando aqui meu querido obreiro Salomão para estar fazendo a oração final e na sequência estarei impetrando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a fazer? Eu não esqueci da dúvida da nossa irmã Helena. Sábado estarei trazendo aqui a resposta para o que ela pediu no sábado anterior. Aleluia. Glória a Deus. Não esqueci não. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, em Tua presença, ó Pai. Obrigado por mais um culto, ó Pai, por nos ter alimentado, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, por ter nos aprofundado, Senhor, no conhecimento, ó Deus, aleluia, da Tua palavra, Jesus. Abençoe os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que vão para casa, Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada irmão, Jesus. Leva, Senhor, em nome de Jesus, para casa, Senhor, em paz. Abençoe, Senhor, livra, Pai, que amanhã, Senhor, dê-nos um dia abençoado em Tua presença, Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Jesus. Você pode fazer assim com suas mãos? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos em uma só voz cantemos. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.